outra coisa, na aula de hoje, eu já postei, né, no Classroom os slides que eu vou utilizar. Então, hoje eu vou usar slide, tá? Na semana que vem, eu ainda não sei se eu uso slide ou lousa. Eu acredito, né, que o que eu tenho para preparar vai dar certo para usar lousa. Eu acho que fica melhor, assim, a gente vai, né, mudando o esquema para não ficar enjoativo para vocês, né, de ficar só vendo slide, né, e ver também um pouquinho eu, assim, o movimento da lousa e tudo mais. Beleza? Aí vocês vão me falando o que vocês preferem, o que vocês acham mais interessante, o que fica mais fácil para entender, tá bom? E qual que é outro recado? Deixa eu ver aqui se não precisa. E da aula de hoje, então, tem já o material lá no Classroom, como eu falei para vocês, e hoje não vai precisar postar nada lá, tá? Então, vocês vão ver que está até desativado para postar, só tem o material, não precisa enviar nada. Aí, a partir de semana que vem, vocês vão postar a foto, né, do que vocês anotaram. Certo, então? Combinado? Alguma dúvida? Podemos iniciar a aula? Sim, sim. Sim! Talvez! Ai, talvez não. Vamos começar. Tô tão animada aqui, ó, né? Já fiquei nervosa que não estava mandando a mensagem, estava louca para começar a aula. Então vamos Dona, lá. são 8h12 da manhã. Eu meio que não tô muito animado, mas vamos lá. Vamos Pra mim, lá. eu Então, só assim, tenho uma xícara de café. Pra mim isso não funciona, eu tenho que tomar mais. Mas não dá assim, ó, tempo. se não tiver animado, então a gente vai animar com essa aula de OE. Ou assim, se vocês não se animarem, vocês finjam que animaram, tá? Para não me deixar Estou triste. super animado. Estou até escondendo meu olhar de cansaço. Ai, ai, ai. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o slide. Deixa eu achar vocês, compartilhar a tela. E outra coisa, né? Toda aula, toda aula, sempre eu gravo e coloco no YouTube, tá? Porque assim, quem perdeu uma explicação, quem perdeu a aula, consegue assistir, tá? Toda aula eu faço isso. Vamos lá, então. Então, aula de OE, né? Meu nome é Natália, tal. Então, para que serve a aula de OE, né? Por que a gente tem que ter essa aula? Bom, a aula de OE, na aula de OE, a gente aprende algumas técnicas e estratégias de estudo para poder, né, favorecer na aprendizagem de vocês. Essas técnicas, quando a gente aprende lá, por exemplo, ano passado, o que vocês viram de técnica? Viram o grifo, palavra-chave, marginália, viram mapa conceitual. Então, essas técnicas que vocês viram no ano passado, na hora que a gente vê assim, né, separadamente, a gente fica pensando, nossa, que difícil, como que eu vou usar isso e tal. Mas na hora que vocês estão nas disciplinas, estão estudando, estão se organizando, isso vai se tornando algo automático, né? E vocês vão percebendo que facilita na hora de estudar, porque daí o seu material vai ficar mais organizado, na hora que você vai pegar para estudar ou para fazer alguma atividade, você já vai saber o como você vai selecionar palavras que, né, destacam no texto. Então, na hora que a professora fala, grifa a parte mais importante do texto, vocês não vão passar marca-texto no texto inteiro. Vocês já sabem, né, o que é considerado mais importante. Que forma vocês vão fazer para selecionar essas palavras, tá? Então, isso faz toda a diferença. E assim, né? Mas o grifo eu uso e está relacionado com palavra-chave? Sim. Está relacionado com a marginália? Sim. Uma coisa sempre vai puxando a outra. Quando a gente vai fazer um mapa conceitual,
eu preciso saber daquilo que eu vou falar, né? Então, eu vou ter que ter lido alguma coisa, eu vou ter que ter assistido alguma aula, ter visto algum vídeo. Então, eu vou coletar essas informações para poder fazer um mapa conceitual com aquilo que eu entendi daquilo que eu estudei, né? Então, essa é a ideia, tá? Da aula de OE. Então, esse ano, né, para começar, o que que a gente vai ver de técnica, né, nesse primeiro mês de aulas, mês de fevereiro? A primeira técnica é esquema, que, como eu disse para vocês, na matemática a gente utiliza muito, tá? Então, esquema, ela é uma palavra que vem do latim, vem do grego, e ela significa forma, figura, tá? E assim, né? O esquema, ele é uma representação, a gente pode utilizar chaves. Chaves é aquele simbolinho assim matemático, né? Que a gente usa também para representar conjuntos, tá? Para quem não lembra. Aí pode usar setas, retângulos, números, tópicos, tá? Mas assim, o esquema, ele lembra um pouco os mapas conceituais, só que a diferença do esquema para o mapa conceitual é que o mapa conceitual, né, a gente coloca a palavra central, né, a palavra, o tema ali no meio, o conceito ali no meio, e a gente vai puxando setinhas, vai colocando informações em volta relacionados àquele tema e explicação também a gente coloca. Agora, o esquema não, ele vai ligando uma informação na outra, mas não tem explicação. São apenas palavras que daí, né, por trás dessas palavras, trazem o significado. Então, o esquema, ele é bem simples mesmo, a gente só coloca palavras, vamos dizer assim, as palavras-chave que a gente pega lá no texto, então, né, e coloca no esquema, tá? Vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Mas calma lá, tem mais uma partezinha aqui. Então, portanto, esquematizar é fazer com que o texto fique visualmente com algo parecido a um esqueleto, um alicerce. É o ato de retirar somente as ideias principais, sem quase nada mais. É essencialmente visual e assemelha-se aos mapas mentais ou conceituais. Então, como eu falei para vocês, né, ele assemelha-se, ele é parecido, né? Mas o que torna eles diferentes, então, é isso, que o esquema ele é bem mais simples, né? Ele, ó, só tem as ideias principais, enquanto que o mapa conceitual ele é um pouco mais recheado, beleza? Então, vamos lá. Aí aqui, né, eu trouxe um exemplo, né, só a cara de como é um esquema. Então, a gente tem, né, aqui as caixinhas de texto e aqui, no caso, umas ligações com seta. Vocês vão perceber que os exemplos de esquema que eu vou trazer hoje na aula, eles não têm essas setas, não. Eu só coloquei as linhas ligando, tá? Ah, mas por que que a gente tem que estudar esquema, né? Qual que vai ser o próximo método que a gente vai estudar em OE que precisa do esquema? Bom, vocês vão ver resenha daqui a um tempo, né? E resenha, você precisa de todas essas estratégias bem entendidas para poder fazer uma boa resenha. Então, se você souber o que é o grifo, o que é souber o que é e souber fazer, né? O grifo, a palavra-chave, a marginalia, o esquema, quando você for precisar fazer a resenha, tudo isso vai te ajudar, tá? Então, lembrando sempre vocês, uma estratégia vista em OE, uma vai puxar a outra, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo que não é da minha área, né? Mas é um exemplo que eu achei bacana aqui para vocês entenderem. Quando a gente tiver um texto, né? Um recorte de texto, como pode ser feito o esquema. Então, aqui, né? O título pré-cabralino, né? Mas o que é pré-cabralino, né? Vamos ler aqui o texto para poder entender. Estudos de historiadores e pesquisas arqueológicas revelam que, no período anterior a 1500, as terras brasileiras
já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios como pinturas rupestres, fósseis e alguns utensílios que demonstram que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas, como durante muito tempo se acreditou. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como os Tupi-Guarani, Macrugê e Aruac. Então, né, a gente está falando de uma certa parte da história do Brasil, né? Está falando de um período específico que chama pré-cabralino. Esse período, ele vem antes de 1500, né? Então, ó, as informações que a gente está tirando do texto. Aí, o que fala mais aqui, né? Que não existiam apenas as tribos primitivas quando os portugueses chegaram ao Brasil. Existiam outras sociedades, outros grupos. E que grupos étnicos eram esses, né? Os Tupi-Guarani, Macrogê e Aruac. Então, tá vendo? É um recorte de um texto que está falando de um certo período e está trazendo para a gente algumas informações. Então, aqui eu poderia usar o grifo, então selecionar as palavras-chave, né? E montar o esquema. E olha como que ficou esse esquema, né? Então, aqui no primeiro retângulo eu coloquei, eu não, né? Eu tirei da apostila que a gente usa para fazer a aula. Então, História do Brasil, período pré-cabralino, porque é o tema, né? É o assunto principal, período pré-cabralino. Aí, o que eu estou falando do período pré-cabralino? Estou falando de antes de 1500, né? E de sociedades complexas. E quais eram essas sociedades complexas, esses grupos étnicos, né? Macrogê, Aruac e Tupi-Guarani. Então, olha, né? O texto, né? Esse pequeno texto de 6 linhas, a gente conseguiu tirar as informações principais, né? O que é essencial do texto e montar o esquema, tá? Então, essa é a ideia de fazer o esquema, a gente pegar as informações principais e colocar nele, tá bom? Bom, vamos usar um exemplo aí, né, da minha área de matemática, para a gente poder entender ainda mais, eu poder explicar ainda melhor para vocês. Então, assim, vamos fazer um esquema com os assuntos, né, os conteúdos estudados na primeira série. Se eu chegasse aqui e falava, viu? Segundo aula, ano passado, vocês tiveram aula de matemática com o professor Tiago, né? O que vocês viram de conteúdo? Nossa, vocês vão me falar, acho que assim, uns 5, né? Aí vão esquecer de tudo o resto. Porque é assim mesmo, a gente esquece, né? Na hora que faz uma pergunta assim, dá um branco, não dá para ficar falando todos os conteúdos. Mas vocês vão ver o tanto de coisa que a gente aprendeu ano passado, o tanto de coisa que a gente estudou ano passado, tá? Porque na hora que a gente pega assim, o livro para ver, né, e poder montar o esquema, tem muita informação. Mas eu vou colocar tudo que a gente viu? Não, vou pegar, né, as palavras-chave, eu vou pegar aquilo que foi mais importante, que marcou mais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro do primeiro bimestre. Primeiro bimestre, ano passado, começou aula presencial, né? Todo mundo na escola, ainda não existia, né? Essa pandemia estava longe da gente. Aí, o que vocês viram aqui na escola logo que começou? Sequência. Aí tinha, né? Sequência que ia, né, somando de um termo para o outro, às vezes ia multiplicando, subtraindo, tinha sequência que era um número positivo e um negativo, um positivo e um negativo, tinha sequência que era potência, né? Tinha sequência de raiz quadrada, tinha sequência também de figuras, né? Colocava algumas figuras e perguntava qual era a próxima. Então, viram vários tipos de sequência. Aí depois foi apresentado para vocês a tal da PA, né, que é a progressão aritmética.
que era PA? Ah, quando a gente começa um termo e de um para o outro vai somando algum valor ou subtraindo, tá? E a PA, esse termo que vai somando ou subtraindo, ele é chamado de razão. Aí vocês viram também, né, a fórmula do termo geral da PA, viram a fórmula da soma, né, e foram para PG, que é a progressão geométrica. A PG é quando a gente vai de um termo para o outro, vai multiplicando ou dividindo. E esse termo que vai multiplicando, ele também é chamado de razão, e na PG vocês também viram a fórmula do termo geral e a fórmula da soma, tá? Então, olha só quanta coisa no primeiro bimestre. Eu preciso colocar aqui tudo isso? Fórmula do termo geral, fórmula da soma, razão. Não preciso, porque né, tá tudo englobado dentro da PA e dentro da PG. Então, quando eu falo PA, eu estudei PA, já fica, né, assim, entendido que se eu estudei PA, é claro que eu vi a fórmula do termo geral e a fórmula da soma e eu sei o que é razão, tá? Então, são coisas que a gente não precisa mostrar, colocar aqui. Como que fica esse esquema, então? Eu coloquei essa bem simples. Primeiro bimestre, né, que é o assunto principal que a gente viu no primeiro bimestre. Qual foi o tema? Qual foi o primeiro conteúdo? Sequência. A gente entendeu que era sequência e aí aprendemos PA e PG, tá? Então, tá vendo só? A gente precisa entender também a ordem que foram, né, ensinados esses conteúdos, para na hora que for fazer o esquema, a gente colocar aqui no lugar certinho, tá? Então, beleza? Primeiro bimestre, vamos para o segundo bimestre, relembrar o que a gente viu. Segundo bimestre, já estávamos em aula online, né? Já estava todo mundo em casa. Aí a gente viu funções do primeiro e do segundo grau, proporcionalidade direta e inversa e relação entre duas grandezas. Agora aqui, até misturei aqui, né, a ordem, não coloquei na ordem certa para a gente pensar. Então, função do primeiro e do segundo grau, vocês lembram, né? Função do primeiro grau, aí a gente estudava, via lá que o gráfico é uma reta, aí tinha gráfico crescente, gráfico decrescente, a gente viu como encontrava a raiz, né, da função, aí analisava quando era positivo, quando era negativo, fez um monte de situação problema, e aí tudo, né, a mesma coisa para do segundo grau. Só que segundo grau, o gráfico é parábola. Então, vocês tiveram que estudar o vértice da parábola também, né? Então, olha quanta informação aí. Aí, proporcionalidade, a gente fala assim, né? É diretamente proporcional, é inversamente proporcional, né? Então, analisava uma situação e falava se era diretamente ou inversamente. E relação entre duas grandezas? Bom, função do primeiro e do segundo grau, proporcionalidade, é tudo relação entre duas grandezas, porque a gente precisa ter duas grandezas para poder ter função, né? Para poder ter proporcionalidade. Mas como assim? Vamos fazer um exemplo, ó. Exemplo basicão. Eu vou pegar um táxi, né? Que eu quero ir lá na rodoviária. Quero ir lá. Então, o que vai acontecer com essa corrida de táxi na hora que eu chegar lá e for pagar? Então, como que é cobrado? Tem uma taxa fixa, né? E depois é cobrado por quilômetro rodado. Então, né, como eu fui daqui até a rodoviária, né, foi cobrado um certo valor. Se uma amiga minha daqui, professora, quiser pegar um táxi para ir até o shopping, ela, né, deslocou uma distância menor do que eu, então muito provavelmente ela vai pagar menos do que eu, né? Então aqui a gente já pode até falar que é diretamente proporcional e tem uma relação entre duas grandezas, que é o quê?
preço, né, o valor que eu vou pagar e a distância percorrida, né? Certo? Beleza. Ah, táxi pode ser Uber também, dá no mesmo, mas só para vocês entenderem, tá? Terem essa ideia. Mas é isso, relação entre duas grandezas, quando uma depende da outra. Nesse caso, o valor que eu vou pagar depende de quanto deslocou. Tranquilo. Uma situação que não tem relação entre duas grandezas agora, hein? Se eu for na rodoviária e minha amiga for no shopping, mas em vez da gente ir de táxi ou de Uber, a gente vai de ônibus. Então, as duas pegam o ônibus aqui na frente da escola, aí minha amiga para no shopping, desce lá no ponto em frente ao shopping e eu desço lá na rodoviária. A gente vai pagar diferente no valor do ônibus, no valor da taxa? Não. Se o valor do ônibus é R$ 4, o circular, eu vou pagar 4 e ela vai pagar 4. Então, não tem relação entre duas grandezas, né? Essa relação de distância percorrida e valor. Não existe uma relação, tá? Então, só para vocês entenderem. Gente, se vocês tiverem dúvida, pergunta, tá? Se não quiser falar no microfone, escreve aí no chat que eu leio, tá bom? Pode perguntar. Bom, vamos lá então. Como que fica esse esquema do segundo bimestre? Olha só como que eu fiz aqui. Então, segundo bimestre, relação entre duas grandezas, proporcionalidade e função. Então, assim, né? Quando a gente viu no segundo bimestre, primeiro a gente entendeu o que era a relação entre duas grandezas, aí viu o que era proporcionalidade e que tinha, né, diretamente e inversamente, e depois a gente viu função do primeiro grau e função do segundo grau. Então, ó, resumido, né, o conteúdo do segundo bimestre. Mas vocês viram que tinha várias coisas, né? Mas para a gente resumir aqui em alguns conceitos, assim, né, já está claro e objetivo. Não precisa de muita informação. Agora, se fosse fazer um mapa conceitual, nossa, ficaria lindo. Eu adoro mapa conceitual, né? Então, assim, ficaria bonito, a gente escreve lá no meio, né? Função do primeiro grau, aí vai fazendo os gráficos de função, aí o que é a função do primeiro grau, como faz a análise do gráfico, como encontra a raiz. Nossa, assim, dá para colocar muita informação. Agora, aqui no esquema, não. A gente coloca básico do básico. Vamos ao terceiro bimestre. Terceiro bimestre, a gente viu muita coisa também. A função exponencial e logarítmica, crescimento exponencial, equação e inequação exponencial, definição e propriedade de logaritmo e equação e inequação logarítmica. Aqui, né, bastante coisa. Então, na hora de organizar o mapa, eu fiz assim, ó. Terceiro bimestre, função exponencial e logarítmica. Exponencial, então a gente viu crescimento, equação e inequação. E da logarítmica, a gente viu definição e propriedades, equação e inequação. Só para vocês relembrarem, né? Vocês já devem ter tido aula de matemática essa semana. Tiveram? Sim? Não? Matemática? Não. Já. Olha, é Não? complicado, dona. É Não. complicado. Não tiveram matemática essa semana? Não, Tem inclusive, nós vai ter hoje. Ah, vai ter Ainda hoje. Ah, tá. Então, a professora Fernanda, ela vai explicar, vai fazer, né, provavelmente ela vai dar uma revisão para vocês e tal, mas assim, exponencial, né? É quando a gente tem na potência, tem um expoente que é o x, tá? Então, vocês viram potência já lá no sétimo, oitavo, nono ano, mas agora vocês estão vendo como na forma de função. Então, lá o expoente, ele não é um número agora, né? Ele é o x. Maria Clara levantou a mão, pode falar.
Bom dia, professora. Bom dia. Prazer. Prazer. Desculpa não ter entrado no começo da aula. Não sei se a diretora avisou. Ela avisou? Que a gente ia estar nos primeiros anos conversando, 3 acolhedores? É que eu não anotei o nome de quem era, mas tranquilo. A aula está sendo gravada, depois você pode assistir, tá? Aí se tiver Tá bom, dúvida, pode me obrigada, chamar. viu? Imagina. Obrigada. Vamos lá, galera. Ó, então tá terminando, só falta do terceiro e do quarto. Então, só para, né, recapitular. Então, lá em função exponencial, vocês viram o crescimento exponencial. Por que que é importante estudar isso? Por exemplo, uma situação que a gente está de pandemia, né? Então, se uma pessoa infectada tiver contato com 2 pessoas, então é muito provável que essas 2 pessoas acabem, né, se contaminando. Se essas 2 pessoas contaminadas, cada uma delas tiver contato com mais 2 pessoas, mesma coisa, né? Corre-se o risco dessas outras pessoas se contaminarem. Então, em um curto período de tempo, a gente vai ter várias pessoas contaminadas. Então, isso é um crescimento exponencial, né? Que sempre pensar desse jeito, um curto período de tempo, algo cresce muito rápido ou também decresce muito rápido. Outro exemplo de crescimento exponencial. Se eu for contar um segredo, eu vou lá contar um segredo, então, para o Gustavo, né? E para Maria Clara. Então, falar, ó, é um segredo, tá? Não conta para ninguém. Aí, o que eles vão fazer? Vão lá, chama 2 amigos cada um. Aí o Gustavo fala assim, viu, Carol, não conta nada que eu te contei, hein? Conta para o outro também. Aí vai Maria Clara, faz a mesma coisa. Aí esse segredo que eu tinha contado para 2, agora mais 4 estão sabendo. Aí esses 4 vai e fala para mais 2 cada um. Então, assim, esse segredo acaba virando o quê? Fofoca, né? Porque é assim que a gente faz, né? É assim que se surge a fofoca, num crescimento exponencial de um segredo contado, tá bom? Essa é a ideia, só para vocês entenderem. E equação e inequação? A gente tem a equação, que é quando o sinal é de igual. E a inequação é quando a gente tem o sinal de menor igual, de maior igual, ou só menor, ou só maior, tá? Vocês viram isso? Se vocês não lembram que momento, provavelmente vocês viram em situações problema, tá? Muitas situações problemas aparecem a função exponencial e logarítmica. Beleza? Para terminar, quarto bimestre, olha quanta coisa a gente viu e talvez a gente não lembrasse, né? Viu? Razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos e cossenos para o triângulo que não é retângulo, inscrição, circunscrição e pavimentação de superfície de polígono regular. Vou mostrar para vocês como que eu separei esse esquema, né? Ó, lembrando que o foco dessa aula de OE é como montar esquema, né? Então, ó, quarto bimestre, então, eu separei assim, eu achei melhor, né? Como foi visto? Quais foram o tipo de figura que a gente viu? Triângulo e polígonos regulares. O que é polígono regular? É uma figura geométrica com mais de 4 lados, em que todos os lados têm a mesma medida, né? Então, pode ser um pentágono, um hexágono, né? Um octógono, enfim. E todos eles têm a mesma medida. Então, aqui, quando for visto o triângulo, tinha 2 tipos de triângulo. O retângulo, que é quando tem, né, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e depois a gente viu o triângulo que não é retângulo, né, que não tem o ângulo reto. Quando viu o retângulo, a gente viu as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. E quando viu o não retângulo, a gente aprendemos a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Que é uma formulinha, uma equaçãozinha. Para os polígonos, vocês viram, né? Quando tinha o polígono, a figura dentro de uma circunferência e quando a figura estava para fora da circunferência. Aí tinha uma formulinha, uma relação, né? Para trabalhar relacionado à figura e à circunferência. E o que é pavimentação de superfície?
Gente, é a região, né? É o espaço ali delimitado pela figura. Então, é a área da figura, tá? É que eu não escrevi área porque na apostila aparece dessa forma. Aí depois vocês vão procurar e não encontrar, tá? Mas é isso, ó. É mais para a gente ver, então, os tipos, né, alguns exemplos de esquema. Como eu falei para vocês, essa aula de hoje já está disponível lá no Classroom, os slides para vocês verem. Então, o esquema é simples mesmo, assim, a gente coloca só o que é essencial, tá? E na próxima aula, a gente vai montar um outro tipo, né, um exemplo de esquema e vocês irão fazer outro, tá? Daí vai ser com vocês, para ver se vocês entenderam direitinho. Certo? Alguma pergunta? Pode perguntar. A gente tem aí 3 minutinhos. Dá para. Ah, e quem não colocou o nome. Precisa entregar algo? Não, não vai precisar. Da aula de hoje, não precisa enviar nada, tá? É a primeira aula, eu tô deixando vocês de folga, só essa primeira, hein? Na próxima, vocês vão ter que entregar. E quem não colocou o nome no chat, coloca, por favor, tá? Acho que teve gente que não colocou.